as ações e as reações que são produzidas. Inicialmente nós agradecemos então pela nossa vida, por esta oportunidade reencarnatória, e quando nós falamos em ação, reação e consciência, nos lembramos das parábolas de Jesus. E dentro das várias parábolas e dos vários ensinamentos do Cristo, nós temos aquela parábola dos talentos, aonde um servo recebe 5 talentos e consegue multiplicá-los com suor e com sacrifício em 10. Um recebe 2 talentos e os multiplica em 4 talentos. Mas aquele servo, aquele trabalhador que recebe apenas um único talento, tem medo de perdê-lo, tem preguiça de multiplicá-lo e enterra o talento. E quando o Senhor volta e pede a restituição, ele é chamado de servidor preguiçoso e infiel. Assim nós nos comparamos como servos de Deus, operários no planeta Terra. E quando nós olhamos para o nosso coração, nós podemos observar a grandiosidade de talentos que nós trazemos. Não os talentos materiais, mas os talentos que nós trazemos na nossa alma, mediante o nosso planejamento reencarnatório. O talento da paternidade, da maternidade, o talento da convivência em família, do nosso trabalho pela percepção espiritual, da convivência, dos aprendizados e ensinamentos que nós podemos partilhar. Sendo assim, nós podemos compreender que a consciência, ela vai se abrindo quando nós nos tornamos responsáveis com a grandiosidade que é a nossa vida. Para refletirmos inicialmente, nós buscamos a percepção da consciência à época de Moisés. Muitos dos erros que as pessoas traziam, muitas das suas imperfeições, elas não eram trabalhadas, elas eram escondidas pelo medo. E assim, assegurava-se Deus, a figura de Deus, como um homem severo, um ser severo que punia as pessoas. Então a educação naquela época espiritual era muitas das vezes feita pelo medo, só que recheada também dos preconceitos, através do olho por olho e do dente por dente. Lembremos da herança dessa época, quando Jesus veio ensinar o amor, e a mulher adúltera iria ser apedrejada, e muitas daquelas mãos que carregavam as pedras para acusar aquela mulher adulta, tinham dívidas talvez até maiores do que as delas, ou tinham sintonias extremamente intensas juntamente com aquela mulher. Mas assim Jesus nos traz a grande abertura de consciência no planeta Terra. Ele nos mostra que Deus não é temor, ele nos mostra que Deus não é vingativo e que Deus não é cruel, que Deus é o amor, que Deus se faz presente dentro de nós quando nós reduzimos o nosso orgulho, a nossa vaidade e aceitamos as nossas dificuldades para serem trabalhadas no agora. E Jesus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em situações conflitivas, ele não perdia tempo em ensinar o amor. Até mesmo no Horto das Oliveiras, quando estava para ser preso, Malco, que é o soldado que iria buscá-lo, ao aproximar-se, ele, dentro da sua calma, da sua passividade espiritual, ele vê Pedro. Pedro levanta a espada e decepa a orelha do soldado. Jesus, que estava para ser preso, já sabia da condição da cruz, ainda deixa o ensinamento e fala: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, também vai ser ferido. Eis aí um grande ensinamento que a doutrina espírita hoje nos traz, mas já colocado pelo verbo de Jesus, que toda ação gera uma reação. E nós observamos hoje, na nossa condição atual, há mais de 2000 anos Jesus nos traz o amor, nos ensinando que não é necessário o olho por olho e o dente por dente. Mas quantas são as condições onde nós ainda enterramos os nossos talentos? Nas nossas 24 horas diárias, nas múltiplas oportunidades que nós temos dessa abençoada reencarnação, para desenvolvermos a consciência e a grandiosidade de boas ações. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, os Espíritos trazem uma frase, que o orgulho é a catarata que tolda a visão. Quando nós somos orgulhosos e o egoísmo nos corrompe,
nós não aceitamos os nossos erros. E para escondê-los, é necessário as ações de apedrejamento daqueles que estão ao nosso lado. Mas quando nós buscamos a doutrina espírita e conhecemos que não existe grandiosidade, porque todos estamos em um mundo de provas e expiações, nós entendemos que o nosso objetivo é sanar as nossas dores, é sanar as nossas dificuldades. E a doutrina espírita nos ensina, através do capítulo 5, o esclarecimento quando Jesus nos fala: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos, porque são aqueles momentos em que nós conseguimos olhar para dentro de nós e entender as nossas imperfeições, a tornarmos mais conscientes do papel que nós temos que desenvolver neste planeta, que é essa grande casa que nos abriga. O Livro dos Espíritos nos ensina sobre a consciência. Toda reflexão espírita, ela tem que estar baseada em Allan Kardec, que é o ensinamento puro, em consórcio com os ensinamentos de Jesus. E a questão 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Deus está no templo? Deus está na religião A, B ou C? E a resposta dos espíritos foi: está na consciência. Deus fala em cada um de nós. E quando nós entendemos que Deus fala em cada um de nós, nós também buscamos duas vertentes. Hoje, a capacidade da inteligência que nós já dispomos e do livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Para que nós possamos compreender ainda mais, Leon Denis assevera no seu livro Depois da Morte: o carvalho, que é uma grande árvore, ele guarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais. Assim também o perispírito conserva sob suas aparências presentes os vestígios das vidas anteriores, dos estados sucessivamente percorridos. Muitas das vezes nós nos encontramos naquele estágio de melancolia, uma tristeza que às vezes a gente não explica, numa dor, ou numa situação em família, uma situação em trabalho, em sociedade, algo que nos mexe, que mexe com o nosso coração. De onde está aquilo? É culpa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, dos meus antepassados? Não. São vestígios reencarnatórios que nós trazemos em nossa alma. Assim como o carvalho cresce e deixa os seus anéis de crescimento, nós não temos várias vidas. Nós somos uma vida com várias encarnações. E esses vestígios de ações diminutas que nós já praticamos, elas ainda falam dentro de nós, no porão da nossa consciência. E muitas vezes, quando essas dores nos chamam a atenção, tiram o nosso sorriso, nos provocam lágrimas, é o chamado para trabalhá-las, principalmente através do ensinamento maior de Jesus, que é o amor. O amor, na sua forma mais simples, é aquela possibilidade, o remédio sagrado de curarmos essas chagas que ainda trazemos na alma. E para a consciência dessa nossa tarefa, nós precisamos da responsabilização. Quando nós entendemos que as nossas dificuldades e as nossas dores são frutos de nossas próprias mãos e que nós estamos agora, através da misericórdia divina, com a oportunidade de remediar essas dores, nós nos tornamos corajosos, nós nos tornamos sérios, porque nós compreendemos que todos aqui estamos encarnados por essas dores. E na introdução do livro Missionários da Luz, de André Luiz, os livros de André Luiz sempre têm uma introdução feita por Emmanuel, e nessas introduções já sempre existe um ensinamento grandioso. E Emmanuel, nessa introdução, ele diz: ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa, sublime tarefa. Não basta definir as características veneráveis do Consolador da humanidade, é preciso também revelar-lhe a feição do movimento libertador de consciências e de corações. O que Emmanuel nos fala é que a doutrina espírita, ela utiliza-se do Evangelho, ela necessita de Jesus, mas não aquele Jesus distante que está apenas nos versículos, não aquele Jesus que está apenas nos estudos, não o Jesus que está nas nossas orações ou nas nossas palavras, mas aquele Jesus que está na nossa prática diária, principalmente alicerciado pelo valor da doutrina espírita, que antes de ser religião,
é ciência e filosofia. É compreender o papel de Jesus em cada um de nós, em amor, quando nós estudamos a nossa alma, quando nós estudamos as nossas imperfeições e quando nós acreditamos que aqui estamos nesse processo reencarnatório para progredir, para melhorar, para sermos felizes, tornando aqueles que estão ao nosso lado, em nosso caminho, também felizes. A doutrina nos ensina que não já é mais tempo para o orgulho, já não é mais tempo de enterrar talento e não temos também mais a condição de levantar as espadas para o outro. Quando Pedro levanta aquela espada com ódio, aquilo na verdade é um reflexo do que incomodava por dentro. Quando às vezes pisam no nosso pé, no nosso calo, e as espadas se levantam, elas são reflexo muitas vezes das dores que nós trazemos e que às vezes não aceitamos. E precisamos, nesse momento atual de transição, onde o mundo passa por uma transformação complexa e difícil, onde as relações humanas têm sido conflitivas e difíceis, precisamos, enquanto espíritas, abaixar as nossas espadas. Precisamos frutificar esses talentos. Nós não podemos mais fazer da religião a moeda de troca. Não podemos responsabilizar alguém pelo nosso progresso. Nós não podemos mais, por exemplo, com todo o respeito que nós devemos a todas as religiões, todas elas merecem o nosso respeito, mas quando nós utilizamos da doutrina espírita e buscamos um caminho, já não nos faz mais a certeza de negociar-se com Deus, a pagar um donativo em troca de um favor, a rezar algum tipo de oração paga em troca do meu favorecimento. Observamos alguns séculos atrás, não muito distantes, no final do século XIX, nós ainda tínhamos o regime de escravidão. Nós tínhamos grandes fazendeiros que tinham templos nas suas fazendas, pagavam para fazer templos religiosos, realizavam o evangelho falando de amor e o chicote moía ao mesmo tempo nas pessoas. Essa religião não faz mais essência dentro de nós. Nós às vezes podemos ter ali a questão da nossa consciência que nós erramos com o outro, mas não é confessando com alguém que eu vou me libertar desse pecado. Eu vou libertar-se desse erro quando eu confessar comigo mesmo o meu arrependimento e doar-se para aquele outro que necessita e que busca amor. Quando nós movimentamos o amor dentro de nós, nós movimentamos as outras pessoas. E no livro Por Emmanuel, que é esse aqui, ó, O Consolador, também um livro de perguntas e respostas, tem uma questão que nos chama a atenção, que é a questão 308. Vou pedir licença para fazer a leitura, e fala-se assim: a palavra de João, a luz brilhou nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quanto da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? E a resposta de Emmanuel foi: as palavras do apóstolo referiram-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico de seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Ou seja, o nosso evangelho de hoje, ele não pode ser aquele evangelho distante, preso numa imagem ou preso num tempo. Esse evangelho tem que estar dentro das nossas 24 horas. Nós podemos estar com o evangelho nos minutos da casa espírita, mas ele deve a todo momento, através da nossa vigilância, da nossa tentativa e erro, fazer esse evangelho nos nossos processos das nossas 24 horas. E essa vivência na casa espírita, ela é muito interessante. Existem algumas pessoas que, através de compartilhar trabalhos, elas também nos ensinam muitas coisas. E algum tempo atrás, alguns meses atrás, compartilhando com um amigo, irmão da casa espírita, ele me falou: Rodrigo, eu recebi um ensinamento de uma amiga e eu vou contar para você. Ele falava assim: quando a casa de um vizinho nosso está pegando fogo, a primeira coisa que a gente faz para socorrer é chamar o bombeiro. Mas até o bombeiro chegar, não custa nada a gente abrir a torneira do nosso jardim e com a nossa mangueirinha tentar ajudar pelo menos 5 ou 10% a apagar aquele fogo até o bombeiro chegar. Então, no mundo em que nós vivemos,
Às vezes a gente vê tantas situações conflitivas acontecendo com as pessoas. Quantos incêndios na alma das pessoas, assim como também estão nas nossas. O que nós podemos fazer? Julgamentos? Críticas? Ficar dando lição de evangelho para a pessoa no momento? Ficar tentando dizimar a doutrina espírita para ela naquele momento de dor? Às vezes a melhor caridade que nós fazemos é a oração e o silêncio. Às vezes a gente vê situações que são tristes no nosso mundo, que a gente não gostaria que nem tivesse perto da gente. Alguns crimes que a gente vê aí na televisão, na internet, que são tristes, são horríveis. E às vezes a gente escuta situações que nos chamam a atenção pela visão espírita. Quando uma pessoa comete um determinado crime, a pessoa às vezes fala, deveria matar essas pessoas. O peso dessas palavras é muito intenso quando a gente estuda o Evangelho e quando a gente vai compreendendo a doutrina espírita. Será que matar a pessoa que errou resolve o problema? Porque muitas das vezes, aquilo que a gente vai desejar para a pessoa não vai resolver. Porque a doutrina espírita nos ensina, mata-se o corpo, mas não se mata a alma. O espírito continua ligado a vários outros espíritos e naquele sentimento de raiva, de ódio e remorso, projetando em mais processos obsessivos e a continuidade daqueles problemas. A nossa ideia de competição no mundo, tal qual a época de Moisés, é grande, porque ainda vivenciamos pouco aquele amor que Jesus nos fala. Nesse momento nós estamos no núcleo espírita e nós temos a certeza que existem equipes espirituais aqui nesse trabalho e que existe uma energia de cura, de paz e de harmonia. Mas nós temos dois lados através do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência. Muitos irmãos que estão em situações desses conflitos, desses crimes, e muitas dessas penitenciárias, ou muitos desses que estão afundados nas drogas, às vezes pelas ruas, eles não merecem a nossa crítica, eles não merecem a nossa ofensa. Por mais que sejam coisas difíceis, ele merece o nosso silêncio e a nossa capacidade de oração por eles. Imaginemos que aqui do núcleo espírita, nesse exato momento, na nossa oração final, nós desejássemos que a luz saísse daqui e visitasse um presídio. Que pelo menos um daqueles que lá se encontram recebesse essa luz e ficasse mais consciente. A partir de agora eu vou renovar as minhas ações e vou ser outra pessoa. Esse é o papel que o cristianismo nos pede. É tão fácil a crítica, é tão fácil a ofensa, é tão fácil aquela pedra na mulher adúltera, principalmente quando nós queremos esconder as nossas dores e projetar no outro. E mais que a doutrina espírita nos ensina, Deus nos deu uma misericórdia tão grande do esquecimento do passado. Mas se voltássemos alguns séculos atrás, será que nós já estivemos também envolvidos em crimes? Será que também nós já apedrejamos as pessoas? Será que também nós já nos ferimos as pessoas nesse processo encarnatório? Então a compaixão e o amor é o maior grau de consciência da compreensão da palavra do Cristo na sua intimidade. Existe também outra passagem nesse livro, que é a questão 303. E aqui Emmanuel faz a pergunta, né, e a resposta de Emmanuel. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometes contra o Santo Espírito. E a resposta é: nesse instante, descerra-se a nossa visão profunda, o santuário de luz de Deus dentro de nós mesmos. Ou seja, Deus fala dentro de todas as criaturas, dentro de nós. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Santo Espírito. Ou seja, quando nós não temos a consciência dos princípios de Deus, as faltas até são atenuadas. Mas quando nós vamos compreendendo as leis divinas, compreendendo o que a doutrina espírita nos fala, que somos espíritos reencarnantes e que devemos ser desejosos do progresso, nós nos tornamos mais conscientes e mais responsáveis pelos nossos atos. E se nós vamos, à medida que vamos estudando e praticando, vamos nos tornando mais conscientes, nós voltamos nas parábolas de Jesus. Uma que eu gosto muito, que é a parábola do filho pródigo.
O filho não está satisfeito na casa do pai, pede ali a sua herança, o pai lhe dá a herança e ele cai no mundo. O irmão que ficou junto com o pai não aprovou aquilo, mas ele continuou junto com o pai. Aquele outro irmão vai, gasta toda a sua herança com as frivolidades, com mulheres, com bebidas, com festas, e termina junto aos porcos, comendo junto aos porcos. E ele para no estágio consciencial e fala do arrependimento, do remorso. Na casa do meu pai até os empregados têm comida. Eu vou voltar lá e vou pedir para ser empregado do meu pai. Quando ele retorna, o pai vê ele à distância e abre os braços. Coloca a melhor vestimenta naquele filho, coloca um anel no dedo, simbolizando a aliança de Deus com seus filhos, e manda fazer o melhor banquete. O irmão que tinha ficado na casa entra num ciúme, numa inveja copiosa, e fala que não vai naquela festa porque ele nunca ganhou. Quando a gente joga essa parábola dentro do nosso dia a dia, aonde que está o erro? Naquele que erra, tropeça e arrepende e volta, ou aquele que odeia aquele que está tentando acertar? Muitas vezes nós vemos pessoas tropeçando pela vida, assim como nós também tropeçamos. Mas o pior são aqueles que têm a consciência de estar junto com o Pai e pouco fazem para ajudar aquele que está retornando. Aquele que ainda carrega a pedra dentro de si mesmo, na ideia da competição, e esquece que aqui estamos para a grandeza da cooperação. E assim, nós podemos pensar aqui também naquela parábola do bom samaritano. Tem esse livrinho aqui. Toda manhã, antes de ir para o trabalho, ele é um excelente companheiro. E ele é pequenininho e ele está sempre junto, chama Coragem. Ele é do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E ele fala da parábola do bom samaritano, que depois que ele ensinou que o bom samaritano acolheu aquele homem que tinha sido agredido, os seus discípulos começaram a questionar mais sobre o ensinamento. E Emmanuel conta que Jesus deu seguimento a essa parábola e falou: quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido, também pediria, apiedaria-se pelo sacerdote e pelo levita que não ajudaram. E também emanaria amor aos ladrões que agrediram aquele homem. Ou seja, Jesus prolonga a ideia do amor, mesmo por aqueles que erraram, mesmo por aqueles que mal fizeram alguma coisa na sociedade, mas que deveríamos pedir também por eles. E Sueli Caldas Schubert, no seu livro Os Poderes da Mente, ela diz: o homem não sabe o que está fazendo ou para onde está indo. As questões que envolvem o despertar são as mais importantes e vitais que o ser humano pode enfrentar. Mas é preciso estar convencido do próprio sono e querer despertar. O que seria esse despertar no nosso mundo atual? Basta a gente sair de carro no trânsito de Lavras. As pessoas, por um minuto, elas precisam passar na nossa frente. Se a gente deixa, a gente está entendendo o processo. A gente põe um pé numa faixa, a gente tem que pedir pelo amor de Deus para alguém parar, porque as pessoas estão competindo porque não tem que passar na frente do outro. Se uma pessoa tem uma dificuldade para estacionar, ela vai receber umas 10 buzinadas e umas 10 críticas, porque eu tenho que mostrar que eu dirijo melhor que a outra pessoa. E assim, em tantos outros exemplos do nosso mundo. A gente fala de progressão de amor e de bondade, mas quando a gente observa o sistema educacional que ele está sendo vigente no nosso mundo, a gente vê as crianças como máquinas de trabalho profissional e pouco preocupamos com o desenvolvimento espiritual delas. Às vezes a gente já põe a mão na cabeça da criança, esse aqui vai seguir a profissão XYZ porque dá dinheiro, mas aquela alma está sequiosa para ser ouvida, que a profissão dela é do outro lado, que já está lá dentro do planejamento reencarnatório. E às vezes a gente impede uma pessoa, uma criança, de ser feliz, porque a gente tenta a todo custo, por pressões materiais, mudar o trajeto daquele jovem. E assim, para que a gente possa, finalizando, o nosso tempo já está em cima, no livro Ação e Reação, existe um caso que o instrutor Silas estava atendendo, um caso de débito expirante. Era um homem que tinha débitos do seu passado e ele estava num leito de hospital olhando para uma imagem. E ele estava em situação de paz. E André Luiz fala que seu débito estava acabando. Ele tinha cumprido a encarnação e acabava com o débito que ele trazia. E o instrutor Silas fala: quando a nossa dor não gera novas dores,
e nossa aflição não cria novas aflições naqueles que nos rodeiam, nossa dívida está em processo de encerramento. Então, quando a gente entende a nossa dorzinha, não desconta ela nas outras pessoas e não cria conflitos na nossa casa, na nossa religião, na nossa sociedade, na nossa profissão, a gente está entendendo que aquela dorzinha está no momento de acabar. Mas quando a gente usa dessa dor para ferir ainda mais as outras pessoas e descontar a nossa raiva, essa dívida ela ainda está persistente dentro de nós. E para que possamos finalizar o caso, lembremos de outro livro de André Luiz, que se chama Libertação, e que mais uma vez tem uma introdução de Emmanuel, que conta a história do peixinho vermelho. Existia um tanque, um pequeno tanque, onde vários peixes ficavam disputando alimento. E os peixes que eram maiores conseguiam pegar o alimento, e o peixinho vermelho era pequenininho e não sobrava nada para ele. Então, como ele ficava com fome e não conseguia disputar alimento, ele ocupava o tempo dele dando uma volta por esse tanque, estudando aquele tanque, era o que ele tinha para fazer, enquanto os outros ficavam ali parados esperando comida e brigando pela comida. Até que chegou um momento de tanto estudar esse tanque, ele achou uma abertura que era um escoadouro, e ele entrou por esse escoadouro. Ele sofreu o possível e impossível dentro desse escoadouro e desembocou numa vastidão de água que era o mar. Ele ficou inacreditado com aquilo, né? Porque ele achava que a única coisa da vida era aquele tanque, ele não sabia que existia outras coisas além daquilo. Uma baleia veio e comeu ele, ele precisou de muito esforço para conseguir se livrar da baleia, só que ali ele encontrou outros peixes que eram diferentes do tanque, eram peixes que trabalhavam pela caridade, ensinaram para ele o que era o mar, a partilha do alimento, a alegria entre eles, e ele questionou: eu estou no lugar mais feliz do mundo. A minha obrigação então é voltar nesse escoadouro e avisar para os peixes do tanque que a vida verdadeira é aqui. E ele faz isso. Ele pede uma reunião lá com o chefe dos peixes do tanque e ele foi criticado, zombado e todo mundo riu dele. E falou: você está louco? O que existe aqui é o tanque, isso aqui já está de bom tamanho para a gente. E ele fica triste e volta, e vai para o mar e deixa aquele tanque. Com o passar de alguns anos, aquele tanque seca e os peixes morrem ali na lama presos. Isso representa muito a nossa vida. O planeta Terra está nos abrigando momentaneamente. E quanto mais nós tivermos a consciência que o nosso tempo ele é transitório e que existe um infinito de possibilidades para o nosso progresso, certamente nós estamos nos tornando mais conscientes e que possamos desenvolver as nossas ações de forma cooperativa, a compreender as nossas dores que são passageiras e compreender que aqueles que estão ao nosso lado não estão para fomentar ainda mais as dores, são ensinamentos por vezes para que a gente desenvolva a paciência, a tolerância e a humildade, porque nós só chegaremos a compreender essa verdadeira essência do Cristo quando nós desenvolvermos a humildade entre nós. Tem um caso que Chico viu que lá na cidade em que ele morava, um andarilho cego caiu da ponte e ficou muito fraturado, com a boca saindo sangue, e ele acolheu aquele andarilho e colocou numa pensão, só que ele precisaria de cuidados. E Chico trabalhava durante o dia todo. Ele colocou um anúncio no jornal, isso se não me engano em 1928, pedindo que quem tivesse a condição de ajudar ele a olhar aquele mendigo, fosse espírita, católico ou ateu, não importava, que era para procurar ele. 6 dias depois ninguém manifestou nada, inclusive nenhum espírita manifestou nada. Chegaram 2 mulheres, que eram mal vistas na cidade, porque eram meretrizes. Eram as mulheres mais odiosas, que ninguém chegava perto, que todo mundo apedrejava com a língua e com os dardos do pensamento. E elas se ofereceram. E Chico falou: fiquem à vontade. Então vocês oram durante o dia, assim que eu acabar meu trabalho, eu faço meu trabalho durante a noite. Aquele homem foi curado e aquelas mulheres, na oração final, agradeceram ao Chico. Foram para Belo Horizonte, mudaram a sua vida e muitas delas, uma desencarnou mais cedo e outra renovou a sua vida através daquela caridade. Então que nós possamos, mesmo em meio à crítica, em ofensa e nas dificuldades, estar em consciência com o que Jesus nos fala sobre o verdadeiro amor. Que nós possamos sair daqui desta casa nutridos dessa luz e dessa paz e partilhar ela na nossa semana.
Muita gente odeia segunda-feira, mas é o dia mais nobre em que a gente pode fazer os nossos votos nos domingos para começar a semana em paz e proliferando o amor onde quer que a gente esteja. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.